Se você puder, vamos orar juntos pelo nosso pregador. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Deus, de falar da Tua palavra, Senhor, que nos lava. Essa é que é a verdade, Pai. É só ela que é capaz de nos lavar, de nos purificar, de nos transformar. Então, usa o Teu servo, Senhor, de uma forma sobrenatural. Que nós possamos, Senhor, receber do maná dos céus nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um culto, mais um domingo. E como é bom estar na casa do Senhor, lhe rendendo o culto, lhe prestando honra. E como é maravilhoso um Deus que não tem nenhum compromisso de reagir ao culto. Mas Ele é tão gracioso que Ele reage, devolvendo em presença, em afago, em confronto, em exortação. Mas nós poderíamos servir a um Deus que, se toda a nossa vida fosse prestar culto dia e noite, noite e dia, ainda assim seria uma obrigação que nós não teríamos que receber nada em troca dele, já pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas esse Deus, ele assim, a palavra de Deus é muito clara, né? Se achegue a mim e eu me achego a vós. Quanto mais eu dou um passo, quanto mais eu busco, quanto mais eu me entrego, esse Senhor, Ele responde desproporcionalmente. Eu entrego o meu coração. A gente foi ministrado hoje sobre o coração, e já peço que o Manoel Worship se organize, que aquele terceiro louvor a gente retorne no final. E a gente entrega um coração capenga, meia boca, cheio de corrupção ainda, em processo de transformação. Mas quando a gente curva minimamente esse coração a esse Senhor, genuinamente, Ele responde. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito, muito, muito precioso mesmo. E é interessante, né, que o Senhor, Ele vai conectando os sermões, conectando o louvor, e Ele vai construindo uma linha onde Ele é o autor. Da mesma forma que a gente pega a Bíblia Sagrada, e a gente vai falar muito hoje sobre a Palavra de Deus, de uma forma até muito focada nela, todo e qualquer homem que questiona a Bíblia, ele cai no caos como um livro que foi escrito por milênios, por diversos autores, em diversas geografias. Ele se conecta perfeitamente, coerentemente, e ali é uma prova irrefutável que é a palavra de Deus. Porque, na verdade, todo homem e mulher que foi usado, na verdade, ele era apenas um escrivão de algo que o Espírito Santo gerou. Então, essa coerência vem porque o autor maior é um autor único. Se eu sou um autor único, eu tinha apenas pessoas que estavam ali. E da mesma forma, é o sermão, é o louvor, é um culto que, na verdade, o Espírito Santo ele já tem desenhado nas regiões celestiais o que seria o culto da Igreja Batista Manaim nesse domingo no Brasil dessa forma. E ali ele já vai traçando o louvor que foi gerado, a palavra do dízimo que vai ser ministrado para as crianças, a pessoa que vai receber esse link no meio de milhares de links, numa loucura de internet, e de repente uma única pessoa ela abre e vai ser tocada por essa palavra, que poderia ser outra palavra que não tocaria outra pessoa. E esse Senhor ele vai escrevendo isso de uma forma que a gente olha e diz: quão insignificante eu sou, porque eu não tenho nenhuma capacidade de apenas que não seja contribuir. E por que eu fiz essa introdução? Hoje nós falamos sobre um coração que precisa ser transformado. Um coração que efetivamente precisa ser moldado ao padrão do Senhor. E o tema da reflexão de hoje é: pregue a palavra, viva a palavra. O que vai transformar o meu e o seu coração, o que vai gerar essa transformação, essa mudança, não é pressão, não é motivação, não é sentimentalismo, é algo que é gerado através da própria palavra de Deus.
Essa palavra que ela vence séculos, milênios, tentam destruir, tentam lutar contra ela. E eu amo muito aquele filme, O Livro de Eli, que você mostra ali o poder do último exemplar da palavra de Deus. E é isso. E hoje essa palavra tem homens e mulheres, meus amados irmãos, que estão fazendo um desacerto, um desarranjo no mundo espiritual, expandindo com poucas folhas que chegam. Eu não consigo chegar à palavra, muitas vezes, para adentrar em alguns locais extremamente perseguido, vai uma Bíblia, cara, você vai ser o cara que vai ler Mateus e você vai ter que decorar Mateus e passar para outro. E muitas das vezes eles vão nesse contexto, até porque muitas das vezes a sua vida está em xeque, e eu tenho que muitas das vezes não ter o risco de ter o material impresso. E muitas das vezes eu passo uma folha para uma folha para outra e tal, para que a mensagem, mais pessoas possam ter uma porção dessa mensagem. E a nossa igreja tem falado muito sobre uma igreja que amadurece, que cresce, que entende o seu papel numa sociedade, que a verdadeira batalha, a verdadeira guerra não é na Alameda Tocantins 700. Não. O mundo real, o mundo caótico que nós vivemos, eles precisam de uma resposta dessa palavra nos centenas, milhões de CEPs que nós temos no Brasil, em diversas localizações, em diversos horários, com diversos sotaques. E nós entender que essa igreja que está num ambiente físico, que não a define, o endereço Alameda Tocantins 700 não define a Igreja Batista Manaim. Ela é apenas um local que define o CNPJ, o local de entrega de correspondência, o local onde nós temos que ter uma estrutura para nos equiparmos, nos prepararmos, termos comunhão, para que aí assim a verdadeira igreja de Cristo, que são os verdadeiros discípulos, eles sejam igreja. Na segunda, na terça, na quarta, no domingo, esse é o nosso grande desafio. Quem acha que nós estamos vivendo num mundo caótico, gente? Só uma pesquisa aí de... Quem não levantar o braço, eu vou precisar de 5 horas com você hoje. E depois eu me comprometo a fazer uma tese de doutorado e tentar juntos propagar essa mensagem para o mundo. É óbvio, é fato que nós estamos vivendo um mundo caótico na amplitude, na magnitude do que é a palavra caos. Caos está no sentido de desgoverno, descontrole, desconfiança, degeneração, desespero. O caos é isso. É um local que você não consegue mais ter relação de causa e efeito. Eu penso A, mas o resultado é X, não é nem mais B. O caos é o completo descontrole. E esse mundo caótico é como se fosse aquele quadro onde você tem aquelas equações de multivariações, que fica o quadro enorme com multivariáveis, e se eu mexer X já muda todo o contexto de novo, e se eu mexer Y já muda todo o contexto de novo. E as pessoas estão querendo resolver essa equação mais complexa da vida com o seu intelecto, com o seu poder, com a sua perspicácia, com o seu network. Mas a única resposta para o caos é a sagrada palavra de Deus. Tão somente isso. Para qualquer equação que você mexer, ela só vai encontrar a resposta certa se você colocar a palavra de Deus na equação. Seja para relacionamento, vida profissional, vida relacional, sentimental, emocional. A palavra de Deus é sim a resposta ao caos. E sobre a palavra de Deus, meus amados irmãos, como é que o mundo reage a essa palavra? Mundo, entenda, mundo, sistema, o mundo geral. Você tem os que negam e diz que isso aqui é baboseira. Quem nunca já perguntou? Se é a palavra de Deus, por que ele não escreveu? Teve que usar homem e mulher para escrever. E ficam entram
nessas conversas. E tem muitas pessoas que ainda com o coração fechado, com os olhos cegos e os ouvidos tapados, que isso está previsto na própria palavra de Deus, eles olham para isso aqui e não entendem, não conseguem compreender. Essa é uma categoria no mundo. Existem outros que dizem, não, cara, é um livro, mas eu gosto de levar ele no campo da história. Até porque a história são fatos. Então você não consegue questionar isso. Você pega a Bíblia e traça ela no campo da história, ela vai travar. Ela existiu o Império Egípcio, existiu o Império Babilônico, existiu o Império Persa, existiu o Império Romano. As pessoas que estão citadas, que crucificaram Jesus, eram pessoas que efetivamente tinham cargos no Império Romano. Ah não, mas isso aí é um livro histórico, mas eu sou um cara intelectual e eu não entro nessas coisas espirituais. Ali foi muito bem relatado, numa perspectiva que eu não posso questionar. E tem pessoas que entram nesse campo, e alguns deles são ateus convictos que se tornam especialistas em Bíblia. Dão show, gravam versículos, faz o link, ali naquele momento ali da história, Romano, Grécia, quem era o fulano de tal, o filósofo da Grécia era o Y, e aquele filósofo ele influenciou Paulo e tal, e ele come esse livro sem nenhuma revelação espiritual. E nós temos muitos desses, infelizmente. Mas e aí, meus amados irmãos, como é que a palavra de Deus, ela aterriza ou é vivida na igreja? Aqui estou falando igreja institucional, não estou falando discípulos de Cristo. E na célula de sexta-feira, o irmão trouxe um exemplo que ele falou, que é triste, mas é real, de um comediante que ele fez no stand-up, nessas coisas, meio que criticando um crente de Bíblia de sovaco. Quem conhece crente de Bíblia de sovaco? Aquele que tem aquela Bíblia grande, usa como desodorante, trava aqui, e ele só anda com ela aqui, e não solta e tal. E esse comediante, ele falou que ele foi assim, eu estava num canto e vi um daqueles humoristas, que também é um humorista, né, que não deixa de ser uma piada, um daqueles crentes de Bíblia de sovaco, irmão, a palavra de Deus é poderosa, pum, tem poder, e não sei o que, e tal. E ela disse, aí o humorista, mas tu lê? Não, isso aí é o pastor, é o líder, eles dão as porções reveladas no culto. Aí diz, bicho, se nem tu acredita nisso, por que você está? Porque se é poderosa, do jeito que você diz que é poderosa, e você está usando ela como desodorante, meu amigo, é caótico, é confrontador, mas é verdade. Muitas e muitas, ela é revelada, ela é poderosa, ela é cortante, ela é penetrante. E o que você está fazendo com ela no teu dia a dia? Pode passar mais um slide aí, Gui, por favor? E eu gosto de ressaltar que nem toda igreja com Cristo na placa é uma igreja cristã, isso é fato, e nem todo sermão que contém traços de Bíblia é um sermão bíblico. Como assim, pastor? Então eu posso ter um sermão que tem a Bíblia contida e não ser um sermão bíblico? Sim, isso é mais comum do que a gente imagina. Eu consigo, infelizmente, se eu estiver com o coração desalinhado com o Senhor, criar sermões que impactam, que emocionam, que geram glamour, que geram likes, mas contém Bíblia e não é um sermão bíblico. Aí você, poxa, agora você bugou meu sistema. Se o coach é fácil de eu identificar, o negócio que não tem nada a ver com Bíblia é fácil de identificar, mas você está me dizendo que é possível ter um sermão que tem Bíblia e não ser um sermão bíblico? Sim, porque, primeiro, ele tem que estar alicerçado na macrovisão bíblica.
Se eu retiro um texto fora de contexto e eu fico lá só falando a minha perspectiva, o que eu acho, isso é contrário a toda a cosmovisão bíblica, esse sermão não é um sermão bíblico. Tão simples quanto isso. Mas a principal forma, aquele conselho simples que serve para todos e tão simples quanto isso para identificar se um sermão bíblico ou não, ele tem que em algum momento esbarrar no Senhor da Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo. Se não esbarrar no Senhor Jesus Cristo, em algum momento ele vai aparecer no novo, no antigo, no velho, em carta, em livro, em revelação, em toda a macrovisão bíblica, ela vai apresentar-nos uma pessoa. E infelizmente eu posso pegar um livro e falar um versículo e falar 5 horas, e quando terminar, quem é o Senhor desse livro? Ele não apareceu. Eu gosto de um testemunho histórico que aconteceu. Alguns pastores ali não era medieval, pregavam, sofrendo para cuidar das suas poucas ovelhas. E depois surgiu ali um outro pregador que abocanhava multidões e tal, e eles se angustiaram. Rapaz, a gente está aqui a vida toda pregando, cuidando, um batismo por ano, tirando leite de pedra, e chega esse cara e tá. Aí a Ana falou de visitar outras igrejas, aí um foi infiltrado. Irmão, esse domingo eu vou pregar aqui, mas tenta lá, ver o que é que tem lá, ver se a gente está fazendo alguma coisa errada. E ele foi lá infiltrado. Aí o outro chegou, e aí? Não tinha consistência para salvar uma formiga. E aí, como é que foi o sermão? Como é que foi assim? Cara, aquele sermão, aquelas 2 horas que eu vi, ele não tinha consistência para salvar uma formiga irracional. E infelizmente, meus amados irmãos, tem muita coisa que está tocando emoções, emocionalismo, sentimentos, e não tem poder para salvar uma formiga. Infelizmente. Essa é a verdade. E dentro desse contexto, nós vamos adentrar na carta de Paulo ao seu filho Timóteo. Quem gostaria de ter uma mentoria, um master coach com o apóstolo Paulo? Está disponível e é de graça. Mas tem que ler. Mas tem que se ajoelhar. Mas tem que rabiscar e se ajoelhar e dizer: Espírito Santo, eu não entendi. Me ajuda. E você tem que ruminar e ler de novo. E diz: pô, e por que ele falou um negócio para Tito, que ele falou um pouco com outra intensidade para a igreja de Corinto? Com a igreja ele foi mais brando, para outra ele apertou a mão. E por que a carta de Timóteo ele fala como um pai escrevendo por filho? E hoje nós vamos nos debruçar como Paulo, ele deixou lições poderosas para o seu filho na fé, Timóteo, de como enfrentar os últimos dias. Paulo, ele não casou, ele foi um homem que se doou a toda a obra, mas dentro dos seus muitos discípulos, você vê que ele encerra a maioria das suas cartas fazendo saudações de amor para muitas pessoas. Tinha um que ele colocou em um local de filho amado. E Paulo, já no final da sua vida, preso em Roma, ele já estando ali na iminência do seu julgamento, ele bateu no primeiro julgamento, depois de ser julgado de novo, ali naquele contexto de morte, eu tinha que escrever meus últimas lições para o caos que Timóteo estava enfrentando. E se você ler a carta de 2ª carta de Paulo ao Timóteo, nessa perspectiva, seu horizonte aumenta. É um pai amoroso, medindo cada palavra, cada instrução ao seu filho. E ele fala de como ele vai liderar a igreja, como ele vai cuidar do dinheiro e o risco do dinheiro, mas ele fala sobre a palavra. E é isso que eu gostaria de ler hoje com vocês. Vamos ler 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino,
eu o advirto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se a mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Grave a palavra evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos, aos que amam a sua vida. Nesse relato de um pai amoroso ao seu filho, ele não falou: seja feliz, vá para a melhor faculdade, ganhe dinheiro, tenha like, seja relevante. O resumo da segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo é: pregue essa palavra, viva essa palavra. Timóteo, você já viu a minha vida e Paulo é muito claro e transparente nas suas dificuldades. Eu não vou poder vender gato por lebre, Timóteo. Que existe um evangelho que você não vai sofrer porque você viu o meu sofrimento. Eu não posso dizer que vai dar tudo certo porque você viu que não deu certo. Para mim, estou preso. Eu não vou dizer que existe um evangelho que vai te fazer feliz dentro da tua cosmovisão limitada. Mas eu te digo que existe um evangelho, Senhor, que tem o compromisso de te transformar, Timóteo, como me transformou. E o teu papel, Timóteo, já velho, doente, preso com a sentença de morte, é dizer: leve essa palavra mais um pouco. Viva essa palavra, porque essa pessoa, ela chegue mais uma milha, e chegue mais uma milha, e outro leva à frente, e chegue na igreja Batista Manaim, Alphaville. E nós estamos, meus amados irmãos, há 40 anos dos cristãos serem extintos, a cada geração, se nós não levarmos essa palavra à frente, corremos risco. Obviamente que isso não vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que ela vence, ela persevera e tudo, mas é a nossa responsabilidade levar à frente. Jesus encontrou Paulo, Paulo encontrou Timóteo, Timóteo gerou discípulos, isso foi indo até hoje. E a pergunta que fica: quem é o próximo que a gente vai levar essa palavra? Para que, como numa corrida de revezamento, estamos aí na Olimpíada, tem aqueles revezamentos 4 por 100, 4 por 200, qual é aquele que vai pegar o bastão de alguém que já está exaurido, cansado, para levar mais adiante para o próximo? E dentro desse contexto eu separei 7 lições de Paulo a Timóteo. Lembre-se, existe um Deus soberano. Paulo tinha dúvida que Timóteo era crente? Não. Mas ele saberia que ele ia ter acesso a essa carta e vez ou outra ele ia reler. E um pai que assim: eu estou querendo te lembrar, na presença de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação, por seu reino, eu exorto solenemente. Parece que era um pai distante, mas ele falou: Timóteo, eu sei que essa palavra não vai parar em você, eu tenho que falar um pouquinho mais formal, fora das nossas conversas, mas aqui o cerne desse primeiro versículo é: Timóteo, lembre que existe um Deus soberano. Lembre, e eu gosto muito do que os judeus falam, né? Muitos judeus leem e suas orações: Deus, o Rei do Universo. Isso é muito lindo, e é exatamente o que ele é. O Rei de todo o universo, de todo o cosmo, que nós, com a nossa insignificância, não conseguimos nem mapear tudo.
Estudos mostram que existe no mar profundo, nos oceanos escuros, locais mais inabitados que os homens vão passar séculos ou até milênios e não vão conseguir desfrutar. Mas esse Deus falando com Jó nas suas crises, questionando a autoridade desse rei do universo, ele fala: onde você estava quando eu finquei os alicerces da terra? Quando eu falei para a água de um negócio que é redondo, que ela não pode avançar e nem parar, que ela vai ter que ficar exatamente até ali. Então nós temos que viver entendendo essa nobre lição na presença de quem nós vivemos. A palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando os justos e injustos. E a gente passa por um texto como esse, como se fosse algo simples. Imagine você ver o Rei do Universo, que Ele observa todas as suas atitudes, todas as nossas atitudes, e não só as atitudes, as motivações dos corações, em cada uma delas. Aí, feita essa introdução, ele dá a segunda orientação: pregue a palavra, verso 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O crente que dá migué diz: não, isso é uma orientação específica de Paulo a Timóteo. Paulo era pastor, Timóteo era pastor, e eu estou dizendo: Timóteo, prepare bem o sermão de domingo e essa bola é tua. Não. Aqui o pregue a palavra não é construir um sermão. E muito no grego eles usam muito gerúndio, é pregue pregando, viva vivendo, caminhe caminhando, ensine ensinando. E ali o texto é muito claro que diz, né? Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Na tradução de hoje, do Coach, pregue a palavra, afague, anime, motive. Mas o que Paulo disse a Timóteo? Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então o que ele está dizendo? Timóteo, a tua grande missão é viver essa palavra, ela está tão introjetada em você, para que em outro texto do apóstolo Paulo ele diga: você é uma carta viva, Timóteo. E quando as pessoas lhe verem, eles vão ver nas suas atitudes a própria Bíblia escrita. E esse é o desafio, e a pergunta que a gente faz é: quando nos leem, o que é que eles estão vendo? E o apóstolo nos diz, nos exorta para que nós sejamos cartas vivas. Ponto 3. Não suportarão a sã doutrina. Verso. Pode passar, Gui? Já falei sobre isso antes. Ponto 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Pois virá o tempo, esse tempo vinha para Timóteo e continua vindo, e nós continuamos vendo pessoas que não suportam a sã doutrina. Mas se a gente vê e pensar no evangelho performático, seria um pouco contraditório. Timóteo, pregue a palavra, mas eles não suportarão a sã doutrina que você está pregando. Porque a palavra de Deus, ela expõe, ela confronta, ela faz transparecer os mais íntimos dos pensamentos. É como muitas vezes, e aqui Paulo ele reverbera o Senhor, muitas das vezes Deus mandava o profeta: você vai falar e eles não vão te ouvir. Ele mandou para Moisés: Moisés, você vai lá, mas eu vou endurecer o coração do faraó, porque o pessoal entenda que tem mais lições apenas do que uma libertação ou não. Mas o compromisso aqui que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, o seu compromisso é cumprir a ordenança do Senhor
e do nosso Mestre Jesus. Em Mateus 28 ele diz: ide por todo o mundo, pregue o evangelho, batize, ensine, exorte. Mas aí a responsabilidade pelo crescimento, pela convicção, pela transformação é o do Senhor. Mas nós temos que entender, se nos propusermos a viver a questão do evangelismo, muitos não suportarão. Quem já recebeu alguns coices, algumas palavras duras por tentar falar minimamente de Jesus para alguém? Isso é bíblico. Então, a grande questão é que a Bíblia não é um contrato com letras miúdas. Ah, Jesus, eu orei tanto, eu jejuei por essa pessoa. E quando o Senhor deu a oportunidade, ela me deu um coice de carroceria, marcou de vir na igreja e deu perdido. Normal. Aí Jesus, você está lendo a minha palavra? Está no pacote. Está no pacote. Ponto 4. Eles só não suportarão a sã doutrina, como também recusarão a verdade. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos. Assim, e eles vão ter alguns que são até um pouco mais políticos. Ah, legal, é uma bênção, Jesus é um cara legal. Tem uns que dão um passo, depois a gente vê, quando encaixar a agenda a gente vai. Tem uns que são assim, mas tem uns que vão dizer assim, eu vou recusar. Não fala não, que eu não quero saber desse Jesus não. Não vem com essa tua conversa de crente não, que já deu. Estava ontem com a irmã e é isso. Nossa querida irmã Neuza, ela tem uma chácara aqui perto, ela diz, Júnior, ora por mim, porque eu estou num condomínio aqui de chácaras, não sei o quê, e lá ela aluga para igrejas, acampamentos e cultos, e Deus vai ter que me dar uma força, um recurso para me fazer uma acústica, porque é cantar um louvor no sábado à noite e chegar a notificação. E eu não posso fazer nada, e tem festa, pancadão, rave, tudo rolando e eu tenho que aturar. Mas quando tem um louvor de adolescentes, um louvor de senhoras, alguma coisa, eu esperar o confronto e a notificação. E ela está lá no espaço aberto, que não é pequeno, tendo que ter a graça de colocar uma acústica. Não suportarão. Não suportarão. E mais do que isso, eles vão voltar e eu vou construir o Deus que eu quero, a imagem que eu quero. Eu vou criar o meu mito. O texto mais bíblico, e a Ana falou de ídolos do coração, foi o bezerro de ouro, mas o bezerro de ouro ele já está quase, olha, você não sabe o que veio depois de mim não, meu amigo. É porque foi bem escrito, a narrativa foi bonita, envolveu Moisés e Arão, deu um ibope bacana, mas eu, o bezerro de ouro, sou fichinha, tem dragão de ouro, tem o que você imaginar, tem Transforme de ouro, tem tudo que você imaginar, Godzilla de ouro, sendo gerado nos nossos corações. E ali eu deixo de adorar o Senhor. E é isso mesmo, Gui. Muitos estão trocando o Deus vivo por um bezerro de ouro, por um Godzilla de ouro, por um dinossauro de ouro. E Paulo está dizendo, Timóteo, vai ter gente que você vai pregar, vai exortar, vai lutar. E quando você olhar, ele vai estar postando e adorando um bezerro de ouro. E está no pacote. Vamos em frente? Ponto 5, viva a palavra. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu te dei a missão, disse que a performance dela ela é baixa, você não vai ter, por melhor que você seja, você não vai ter uma estatística 100 de 100 não. Talvez se a cada 100 que você pregue, você toque 1, toque 2, toque 3. E eu vou dizer, Timóteo, que isso vai te corroer por dentro, vai gerar frustração. Talvez você vai achar que você é inadequado. Mas eu estou dizendo que isso aconteceu comigo. Paulo, pregador dos pregadores. Muitas vezes eu tive que sair chutado, tive que sair em cesto, fui apedrejado, porque eles não suportavam essa verdade. Então vai acontecer com você também. Mas o que eu estou dizendo aqui para você, Timóteo, é persevere. Persevere, persevere. Deus ele não quer o resultado, até porque ele já sabe que o resultado é gerado por ele mesmo, no Espírito Santo. Ele quer o nosso compromisso e obediência com a missão.
E o que eu estou dizendo aqui para você, Timóteo, não seja assim, você, porém, se traduz o que as mães falam. Você não é todo mundo, Timóteo. Ah, mas o pessoal desiste, o pessoal enfraquece, o pessoal reclama, o pessoal é mimizento. Tu, porém, Timóteo, é um homem de Deus que não retrocede e vai seguir avançando com essa palavra. Que se tudo que eu forjei em você, Timóteo, no primeiro mimimi, na primeira tribulação, no primeiro sofrimento, eu estou te dizendo, suporte os sofrimentos. No evangelho de hoje, engole o choro. Engole o choro. E viva como um homem e como uma mulher de Deus, que sabe que está vivendo num campo de batalha, numa arena de gladiadores, e que existe um reino que precisa ser conquistado e precisa ser tomado à força e com coragem. E muitas das vezes, a gente tem visto uma igreja medrosa, covarde, mimizenta. Como o Edu gosta de falar, Nutella. Na primeira mudança de temperatura já derrete. E ele diz assim, faça a obra de um evangelista. E qual é a obra de um evangelista? É motivar? É dar frisson na barriga? É gerar um... Não. É apresentar as boas novas de Cristo. É apresentar a única pessoa que naquele coração rebelde pode adentrar lá dentro e transformar algo que é obstinado e pedrificado num coração de sangue. E o evangelista, ele é um mensageiro da esperança. E a esperança é uma pessoa. Jesus Cristo. Então, evangelista, embora seja um dom em algumas pessoas, Deus dá esse dom de uma forma magnífica, que até em ligação errada de cobrança o cara consegue converter o call center, isso é dom. Não, cobrança, você é Dona Luísa, não ligou errado mais. Porque isso é dom, isso é exceção da exceção da exceção. Mas todos nós podemos viver como um evangelista. Aquele que propaga a mensagem de Deus e vivendo. O mundo está cansado de balela, de conversa mole. O mundo está cansado de pataquada. Ele quer chegar no olho de uma mulher de Deus e dizer, me diz o que esse Deus fez na tua vida. E sente e está parado para ouvir. Se é tão bom, se é tão poderoso, se é magnífico, se é transformador, se é restaurador, eu quero saber o que ele gerou na tua vida. Que é aquele caos dos homens... Eu apresento Jesus a quem Paulo prega, BBB, bababá, bababá, e o demônio, e tu? Quem é você na fila do pão? Eu sei que Jesus é o cara, Paulo está ali na primeira parte do discípulo dos caras, mas você. E ali ele fala, cumpra plenamente o seu ministério. E ali ele vai para a sexta lição, seja um sacrifício, verso 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, em outras versões, como oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. E aqui o apóstolo Paulo, um homem extremamente capacitado pelo Senhor, ele era mestre de ensinar o presente, conectando com o Antigo Testamento, que ele era um especialista da Torá. E ali ele faz isso. Que assim, ele está dizendo em linhas gerais. Você sabe, Timóteo, que no Antigo Testamento nós tínhamos, a história nos mostra que os nossos antepassados, tudo que dava ruim, tinha que pegar um bezerro, um boi, uma pomba para os que eram menos afortunados e oferecer com sacrifício. Se fosse nos dias atuais, meus amados irmãos, haja matadouro, né? Nem toda Friboi suportaria, juntasse Friboi, JBS, não dava conta se cada um, dia por dia, tivesse que carregar os bois e os bezerros, não dava. Mas aqui o que ele fala, Timóteo, essa era a lei do Antigo Testamento, mas veio um cara que ele foi o próprio sacrifício vivo e morreu. Mas ele espera que nós vivamos como sacrifícios vivos também, como oferta viva para ele. Eu não preciso mais lá fazer o altar, queimar a lenha.
esperar o aroma, cumprir todo um rito de separar os órgãos internos do animal, de não separar aquilo. Mas esse Senhor, Ele espera que nós vivamos como uma oferta viva e que esse aroma suave suba diariamente com a nossa forma de viver. E se a nossa vida é uma oferta, qual o aroma dessa oferta? Qual qualidade o Senhor está? De um perfume nobre, como aquela mulher jogou aos pés do mestre, ou do próprio enxofre do capeta, que é o que quem não servir Senhor vai se abraçar na eternidade? Qual o aroma nós estamos propagando, né? E nesse processo, né, durante ser uma oferta viva, nós estamos gerando aroma a todo momento para os nosso círculo de contato. Sou crente, sou gospel, sou não sei o quê, mas qual aroma a sua família, o seu vizinho, o colega de trabalho tem percebido, tem exalado? É um aroma diferente. É um aroma diferente. Me fala mais um pouco sobre esse aroma. Diz, cara, isso aqui é só aquele perfume paraguaio diluído. O que tu tá cheirando aqui é só uma coisinha. Mas eu posso te apresentar a fonte desse aroma puro, denso, o óleo de altíssima fixação. Eu apenas reverbero esse aroma. Eu apenas reverbero esse aroma. E Paulo, ele nos dá o que a igreja tem perdido, muitas das vezes nas perspectivas. Ele termina toda, que é uma carta, que eu imagino Timóteo lendo, e disse, Paulo, eu sabia que estava ruim, mas só dá ruim, e dá mais ruim, e não tem nada que vai dar certo, e parecendo o Joseph Klimber, não sei quem conhece, aquele cara que apanha e dá ruim, e dá ruim, e dá ruim, e dá pior. Está aparecendo aqui um mix de Rock Balboa com Joseph Klimber, com Gladiador, só dá ruim, Paulo. Mas é isso mesmo. Só que aí no final, Timóteo, tem um segredo. E poucos não perceberam ainda. Existe uma recompensa eterna. Ao que é perseverante, ao que é insistente, ao que é obediente, ao que luta, ao que persevera, ao que segue a carreira, Timóteo, existe uma recompensa eterna. Não cai nesse jogo de 1 mês, de 1 ano, de 5 anos. Não cai nesse imediatismo do próximo planejamento. Não cai nessa vida efêmera, Timóteo. Você só vai suportar se você não perder a visão eterna. E nós estamos vivendo um mundo, gente, onde a gente não tem mais... Isso é diabólico. Isso é você vai perdendo a noção do que é o tempo. A pessoa não consegue esperar mais 2 minutos. Se chegar uma mensagem, chegou lá, você já fica inquieto, está na barrinha azul, deu o que leu, mas não respondeu. E isso vai gerando ansiedade, a gente vai reduzindo a nossa perspectiva de tempo. Era muito comum aos antigos, ainda é comum você ver na Europa, casas que passam de família para família por 500 anos. Hoje a gente não aguenta ficar no mesmo apartamento. Em geral, a sociedade, por 2 meses, tem que quebrar tudo, porque eu estou ansioso, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer outro. Uma geração que vive da nossa significado de vida, num Reels, num TikTok, de 10 segundos, de 30 segundos. E Paulo está dizendo para Timóteo, sai desse game, Timóteo. Vai para o game eterno. Vai para o game eterno. Versos 7 e 8. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também os que me amam a sua vida. E aqui, o sermão está caminhando para um contexto de Olimpíada, não sei porquê. É como se Paulo estivesse falando para Timóteo, Timóteo, sabe esse revezamento? Que eu te entreguei o bastão, segue um pouquinho mais em frente, porque eu já terminei a minha corrida, mas eu vou estar aqui na chegada te esperando, Timóteo. Não desiste, Timóteo, persevera, Timóteo, vem.
Vem porque eu cheguei, eu fui afagado por esse rei, eu recebi coroa, eu recebi honra, eu recebi glória. E eu disse: Senhor, espera. Eu deixei alguns, Senhor, que estão caminhando também, estão vindo, estão chegando. E eu estou ansioso, Senhor, para te abraçar com meu filho Timóteo e eu dar honra para ele também. E nós não podemos perder essa perspectiva eterna, meus amados irmãos. O mundo está querendo tirar a perspectiva eterna por uma conta que eu pago ou não pago, por um emprego se eu tenho ou se eu não tenho, por uma doença mais uma que eu tive, que eu vou ter outras. E nós não podemos perder essa perspectiva eterna. Queria chamar o Manan Worship para se posicionar. Vamos recapitular um pouquinho o que a gente viu, o que a gente refletiu sobre pregar a palavra, sobre viver a palavra. Lembre-se, Igreja Batista Manaim, palavras de Paulo a Timóteo que servem para nós. Lembre-se que existe um Deus soberano, Rei de todo o universo, Senhor do tempo, do espaço, de todas as eras, Senhor de toda a criação, desde a formiga minúscula, até o elefante, até a árvore, até a grama, tudo curva culto a esse Rei do universo. Timóteo, pregue essa palavra, seja constante, se esmere, maneje bem, Timóteo, viva essa palavra, pregue essa palavra. Mas saiba, Timóteo, que o teu compromisso não é com o resultado, não é com a efetividade dessa palavra. O teu compromisso é ser obediente com a missão. Muitos não vão suportar essa doutrina, Timóteo. Muitos vão te confrontar, muitos vão escarnecer, muitos vão zombar de ti, até te perseguir, Timóteo. Muitos vão recusar a verdade, Timóteo. Mas viva essa palavra, Timóteo. Seja uma carta viva, Timóteo. Seja uma oferta viva, seja um sacrifício vivo, que exale o amor do nosso mestre, a fragância permanente. Seja esse sacrifício, mas Timóteo, não perca a perspectiva eterna, Timóteo. Igreja Batista Manaim, Alphaville, não perca a perspectiva eterna. Existe uma linha de chegada, existe um encontro com uma pessoa. Ele nos aguarda, Ele nos aguarda. Clame a esse Senhor por perseverança. Viva como um homem, uma mulher de Deus íntegro, como um combatente. Vamos honrar a história de Paulo, vamos honrar a história de Timóteo, vamos honrar a história do nosso Mestre Jesus, vamos honrar a história de todos os mártires da igreja. Eu assumo esse compromisso de ser um sacrifício vivo, de ser uma carta viva, de ser alguém que vive e prega essa palavra. Levanto minha voz, não posso me calar, preciso do teu poder. Dependo desse amor, sentir não se viver, ressuscita-me. Quero de novo te sentir, queimando como a primeira vez. Cheio do Espírito, te adorar, me limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. Levanto minha voz, não posso me calar, preciso do
seja o teu lugar. Transforma, transforma-me, faça de mim o hino do teu louvor. Aleluia! Aleluia! Santo, santo, santo ao Senhor. Esse é o momento de render graças a Ele, a curvar nosso coração, a se despir de toda carnalidade. Esse é o momento que o Senhor quer encontrar corações. Esse é o momento que Ele quer fazer a verdadeira transformação. E se você que está nos acompanhando, você que está aqui, ainda não entregou o seu coração, a sua vida a esse Senhor, eu te convido a fazer essa oração com fé, uma oração racional, mas também espiritual. Senhor Deus, eu entrego o meu coração, a minha vida. Transforma-me, Senhor, segundo a tua imagem e semelhança. Eu reconheço, Senhor Deus amado, que o teu Filho é o único digno de toda honra e de toda glória. Eu me comprometo, Senhor, e já te peço, Senhor, ajuda-me, Senhor Deus amado, a viver como um combatente, como uma testemunha sua, em nome de Jesus. Mas tem uma outra oração, essa é para cristão. Timóteo já era cristão, Timóteo já era um homem de Deus, mas ele precisou dessa palavra para ter um coração fortalecido, um coração intrépido para seguir em frente. E se essa palavra tocou no seu coração e você tem se visto desfalecendo, inquieto, muitas vezes fraco, eu te convido aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero clamar por você. É momento de restauração, é momento de transformação, é momento de posicionamento, é momento de dizer: Senhor, eu quero esse bastão. Eu assumo, Senhor Deus amado, essa responsabilidade de seguir em frente, de avançar, de ser um propagador das boas novas, de ser um evangelista que está disposto a sangrar, que está disposto a sofrer para levar essa mensagem. Intercessores, venham interceder, venham orar. E se você, meus amados irmãos, está com essa dúvida, não é uma decisão de oração ou não, é algo espiritual. O Senhor está te convidando a um posicionamento, no reino eterno. Não dá mais para brincar de ser crente, não dá mais para brincar de ser gospel, não dá mais para envergonhar esse Senhor dia após dia de uma forma inadvertida, irresponsável. Não dá mais. É necessário um posicionamento, é necessário uma postura, é necessário coragem para avançar. Deus de toda força e poder, nós entramos, Senhor Deus amado, em batalha com esses irmãos, não com olhar de julgo, não com olhar de culpa, mas com olhar de alegria, onde eles expõem as suas fraquezas e dizem: eu preciso mais, Senhor, eu preciso de uma transformação, eu preciso de um auxílio, eu preciso, Senhor, de um novo fôlego. Renova, Senhor, as minhas forças, renova, Senhor Deus amado, a minha esperança. Dá, Senhor Deus amado, mais e mais da tua revelação. Dá, Senhor Deus amado, mais e mais. Os intercessores continuam orando, nós vamos continuar adorando. Adore, adore, a igreja que está lá, interceda, adore. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Coração
toca corações, Ele ainda transforma histórias, Ele ainda apaga sentenças, Ele ainda renova esperança, Ele ainda dá fôlego ao que está exaurido, Ele ainda dá força ao cansado. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Santo, Santo de Israel. Erga a sua mão como quem recebe. A vontade não é parar, Senhor. Mas existem os nossos irmãos que precisam chegar para um outro culto para receber a paixão da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua benevolência. Obrigado pela tua graça. Obrigado por esse momento tão singular na tua presença. Toda honra e toda glória seja dado a ti, Senhor. O Senhor não tinha compromisso nenhum em nos encontrar, mas o Senhor responde às nossas adorações, ao nosso coração. O Senhor responde ao nosso coração, apesar das limitações existentes nele. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, o Rei de todo o universo, que a graça do Filho Jesus, aquele que voltou e sentou ao lado do Pai para reinar e que voltará de eternidade a eternidade, estabelecendo um reino eterno, um reino onde não haverá mais sofrimento, dor e angústia. E que a consolação, a comunhão do Santo Espírito de Deus, aquele que nos exorta, nos conforta, nos orienta, esteja com você, com a sua família. Vão na paz, excelente domingo. Louvado seja o nome do Senhor.